um processo. A vida é um processo. Antes que os descendentes de Franz Kafka e possivelmente seus fãs tentem me processar por plágio, alto lá, explico. Desde Heráclito, nós sabemos que nessa vida tudo é mudança. Paradoxalmente, parece que essa é a única coisa estável no mundo, a certeza da mudança. Viemos para cá a partir de uma esquisita troca de energias que acabaram em resultar em nós mesmos. Aqui chegando, cada ventilação leva à respiração celular, que por sua vez é um processo de oxigenação tecidual que ocorre, como sabemos, na mitocôndria. Essa organela transforma o oxigênio em uma forma de energia a ser utilizada pelos organismos biológicos. E assim vamos vivendo, nos alimentando do que é produzido pela natureza, defecando e urinando o que não aproveitamos, perdendo pele, crescendo, engordando e nos multiplicando. Mas não é o ponto de vista biológico que eu quero enfocar. Desde a nossa concepção, e eu deixo para os mais polemistas a discussão sobre quando essa tem hora, nós passamos a viver de estímulos que acabam por constituir parte do que somos e também parte do que seremos. Parte do que somos, porque a aceitação do que constitui tudo o que somos implica em uma crença forte demais na ideia de que o ambiente é responsável por moldar todo o indivíduo. E eu ainda acredito que o componente genético tem influência sobre parte do nosso ser. Existe pré-história do indivíduo, a meu ver. Aquele IGF-1 em níveis abaixo do esperado naquele período da gestação vai levar muito provavelmente ao indivíduo de compleições menores do que seria esperado, se os níveis do fator de crescimento estivessem nos parâmetros ditos normais. Aquela revista Tio Patinhas, lido com tanto prazer pela criança que o comprou com o próprio dinheiro da mesada, e o fez em detrimento da merenda que poderia ter comprado, vai ter um significado com toda certeza na personalidade daquele indivíduo. Alguns estímulos mais, outros menos, mas todos, sem exceção, fazem parte da nossa história e fazem de nós o que somos. Tudo isso é um processo sem início e sem fim, com o qual devemos nos acostumar tão logo tenhamos contato com a noção de sua existência. A percepção da existência deste processo pode nos levar a caminhos bem distintos. Um deles, o reconhecimento da verdade inerente ao mesmo e sua inevitável validade para todos os seres animados e inanimados existentes no mundo, e a lógica atitude de respeito para com o todo e qualquer ser que caminha, rasteja ou permanece imóvel. E o outro, por outro lado, a negação dessa ideia e a necessidade de causar malogro a outrem com vistas a benefício próprio, sempre que possível, a despeito da necessidade do outro indivíduo ou coisa. O pensamento de processo parte de uma ética anarquista, imiscui-se da necessidade da existência de um Deus, mas não rejeita a possibilidade de uma inteligência que possa estar por trás da criação das leis que ora regem todas as coisas. Não depende da anuência por parte desse suposto Deus para os atos da vida ordinária, tampouco deve satisfação ao mesmo por atos realizados ou deixados de realizar. Ora, todos nós buscamos em última instância a felicidade. E apesar dessa senhora não trazer em si a própria definição do que seja, cada um constrói para si esse ideal. Cada qual busca a felicidade que para si imaginou. Eu nunca esqueço de uma tirinha do cartunista Bill Watterson, no qual o seu personagem, o Calvin, ele está assim, no primeiro quadrinho, delirando com desejos de chegar em Marte, de morar numa mansão, de ser multimilionário, de ter todos babando ao redor dele, até que ele pergunta para o seu amigo imaginário, para o Haroldo, do que ele, né, precisaria para ser feliz. Aí no segundo quadrinho, o Haroldo prontamente responde: um sanduíche com pasta de amendoim. No terceiro quadrinho, Calvin, horrorizado, ele não acredita nas palavras do amigo e critica ele por ele ser tão destituído de desejos e de sonhos.
Aí, no quarto quadrinho, desvela-se o pano para o ato final, quando Calvin, que seguiu Haroldo até a cozinha, vê-se calmamente passando pasta de amendoim em 2 saborosas fatias de pão. Ao mesmo tempo em que eu concordo que devemos sonhar, mas por mais alto que seja, sem tirar os pés do chão, eu acredito também que toda grande expectativa traz consigo uma possibilidade de uma grande frustração quando nós não temos o nosso objetivo alcançado. Por isso, é terrível ir ao cinema depois de uma propaganda extremamente enaltecedora. Geralmente quebramos a cara. Os filmes que mais nos impressionam são geralmente aqueles que vamos assistir sem grandes expectativas. A propaganda, já que eu toquei no assunto, é outra que vitima mais do que guerras, acidentes de trânsito ou mesmo desnutrição. Através da propaganda, acabamos por viver em um mundo irreal. Passamos a acreditar que todos temos direito de ter acesso àqueles bens de consumo que são apresentados como se fossem necessidade de máxima premência. Quem pode, ora bolas, que quiser manter-se conectado com a modernidade, ficar sem aquele aparelho celular com 3 câmeras fotográficas de última geração e trocentos megapixels, ou então com aquela TV de plasma LED ou LED, sei lá o que vem de última geração. A triste verdade é que não há nem energia nem riqueza no mundo para manter tal nível de sofisticação tecnológica para todos. Para manter o nosso status, estamos com certeza subjugando muitos e levando eles à pobreza, deixando a máquina da propaganda exercer seu papel e nos deixando quedar a ela. A gente se entrega sem luta aos desejos de outros que se fazem passar por nós. Sem o questionamento crítico, nós jamais saberemos se somos nós ou se somos títeres animados por forças orwellianas, 1984. A saga das nossas vidas pode ser bem distinta, de acordo com o que cada um consegue perceber. A noção de percepção aqui ela toma vulto e é um dos mais importantes conceitos em um mundo que vive, na realidade, em plena crise de percepção. Grande parte das pessoas ao nosso redor, e talvez você mesmo, viva no automático, catapultado por um sistema capitalista onde o trabalho é o centro da tua vida. E a necessidade de realizá-lo te leva a uma espiral de angústia insolúvel, já que tua busca incansável é por gerar renda para fugir do teu próprio trabalho. Confúcio dizia que nosso verdadeiro trabalho era encontrar um trabalho do qual realmente gostássemos, pois a partir daí não teríamos que trabalhar mais nenhum dia em nossas vidas. Nós somos manipulados por um sistema que nos diz que ter um carro é bom, pois esse vai nos dar a liberdade de dirigirmos para onde nossos corações mandarem, quando na verdade esse carro também vai estar nos legando a escravidão. Tal é o impacto negativo do automóvel no orçamento doméstico. O automóvel, que serviria para levar a família ao zoológico no fim de semana, para dar comida aos macacos, na verdade afasta o pai e muitas vezes a mãe das crianças, já que esses têm que trabalhar muitas vezes mais para pagar as prestações, taxas, impostos, manutenção e combustível para alimentar o carro, deixando o macaco sem amendoins. Há um tempo atrás, eu fui exposto ao exemplo de um senhor de 90 anos que foi renovar sua carteira de motorista e apresentava algumas alterações compatíveis com a idade dele, como surdez, dificuldade visual, cardiopatias crônicas e tonturas ocasionais. Frente ao quadro de tonturas que pode levar a acidentes com vítima do próprio candidato, como de outras pessoas, eu objetei quanto à renovação da carteira para o referido senhor. O professor contra-argumentou, afirmando que o senhor utilizaria o carro apenas para levar sua esposa ao médico e para buscar o pagamento da aposentadoria uma vez ao mês. Ele perguntou se nós teríamos coragem de retirar a carteira do idoso candidato à renovação de sua carteira nessa situação, sendo que ele nunca havia se envolvido em um acidente em anos de direção. Eu postulei que havia encontrado uma solução para o dilema. E que tal se o velhinho vendesse seu automóvel e passasse a levar sua senhora ao médico e buscasse sua aposentadoria de táxi? Certamente
ele estaria se deslocando de forma muito mais confortável e segura para si e para o resto do trânsito, sendo que o dinheiro obtido com a venda do carro, mais o que ele deixaria de gastar em combustível, impostos, seguro do veículo, seriam mais do que suficientes para seus gastos mensais com o deslocamento. A resposta do professor para minha ideia foi a de que eu não estava entendendo que a retirada da permissão de dirigir para o senhor idoso representaria um ataque direto ao seu orgulho e à sua liberdade, já tão restrita àquele ponto da vida. Na hora não me ocorreu objetar, mas agora eu penso que o problema está justamente aí. Nessa percepção errônea da nossa sociedade, compartilhada pelo senhor idoso e pelo meu professor, de que seremos eternamente capazes de tudo, e nessa crença imprecisa de que não degeneramos, que não seremos podridão e pó, mesmo ainda em vida. Nesse aspecto, nós temos muito a aprender com os índios de algumas tribos que, identificando a proximidade da hora de morrer, eles se afastam da tribo e vão terminar a sua vida em isolamento. Eu quero dizer com isso apenas que devemos reconhecer nossos limites e a hora de parar. Esses são apenas alguns exemplos dessa crise de percepção da qual somos vítimas hoje em dia. O exemplo etnográfico que eu dei acima, lembrando nossos irmãos índios, traz para perto a noção de alteridade, esse respeito ao outro e a capacidade de se colocar empaticamente no seu lugar, tão em falta em nossa contemporaneidade. Talvez tenha faltado a mim, no caso do senhor de 90 anos, no exemplo acima, cai o pano. Um novo ato é apresentado em nosso processo. No dia que eu escrevi esse texto, eu estava completando 30 anos de idade. E eu escrevi: seguindo a ideia de Nietzsche do eterno retorno, diria que viveria a minha vida da mesma forma que vivi até agora. Todas as amizades que eu cultivei, os deslizes que eu cometi, o sofrimento que passei ou criei, sorrisos que sorri e gerei, fazem parte da história da minha vida. Se depois da morte eu voltar a viver cada instante da mesma forma, com certeza chegarei novamente aos 30 anos feliz como estou agora. A perspectiva de uma vida que deve ser vivida dia a dia já foi conquistada há algum tempo. Ainda resisto e teimo, em vez ou outra, programar demasiadamente o futuro. O futuro é agora. Naquela ocasião era 2006, um novíssimo filho nasceu juntamente com os meus 30 anos de idade. O website rainer.org, que agora eu te convido a conhecer. O link está na descrição do vídeo. Lá eu trato de expor tudo o que eu gosto e convidar a participar da minha vida aqueles de quem eu gosto e que também têm apreço por mim. Lá é um espaço para medicina e para gastronomia, para política e para antropologia, para música e para economia, para as artes plásticas e para fotografia, para o cinema e para a ecologia, para a literatura e para a filosofia, para a ética e para a sociologia, para a história e para a geografia, para o turismo e para a anarquia, para a religião e para a antroposofia, para a ciência e para a verborragia, para a noite e para o dia, para a tristeza e para a alegria. Eu transportei para lá, além das minhas crônicas, críticas, contos e poesias que eu escrevo, algumas fotografias que eu tiro, músicas que eu gravei e gravarei, filmes que eu fiz e que farei, artigos médicos de revisão para o público leigo acerca da minha especialidade médica, endocrinologia e metabologia. E basicamente o rainer.org é um website pessoal. Entretanto, eu espero que o ambiente seja convidativo, aconchegante e propício ao debate dos assuntos abordados. Eu trato, sozinho ou com auxílio de quem se dispuser, de revelar o colorido que existe por trás de cada ser humano. Mesmo o mais embotado ou desbotado ser vivente tem em si, ao menos de forma latente, um arco-íris. Por vezes, nós não conseguimos enxergar isso nos outros, ou inclusive em nós mesmos. No rainer.org eu realizo uma busca, uma aventura, um processo, porque nem sempre as cores se revelam facilmente. Esse foi o nosso dia de crescimento de hoje. Curtiu? Deixa o teu like. Já é assinante do canal? Beleza. Ainda não? Tá esperando o quê? Clica em
inscrever e ativa o sininho para que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo no canal. Quer mudar algo na tua vida? Já sabe, a mudança começa agora. Até amanhã para mais um vídeo. Com carinho do Rafael para você. Namaskar.